Glória a Deus. A palavra de Deus, Evangelho segundo São João, capítulo 8, a partir do versículo 3. Amado, nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de como nós podemos nos livrar de determinados problemas na nossa vida e que nós nem... Aí a gente fica pensando, como é que isso está acontecendo que eu não fiz nada para que isso acontecesse? E o troço não desgarra. Eu oro, busco e nada melhora. Amém? Às vezes a gente esquece de dar alguns passos que a Bíblia manda dar. E isso é coisa simples, mas tem que despertar. E é por isso que o pastor está aqui, para trazer contentamento para vocês. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. E os escribas, Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 3 em diante. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam o quê? Apedrejados. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Quem pode dar glória a Deus por essa mensagem aqui? Então, ora comigo, peça ao Pai que fale ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui. Nós já louvamos, Senhor. Te adoramos, glorificamos e exaltamos o teu nome com os nossos corações, com os nossos lábios, com os nossos dízimos e ofertas. E agora, Pai, abençoa-nos, Pai, com a tua palavra, com a orientação, com a direção do teu Espírito, para que possamos alcançar corações sábios e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amados, hoje eu vim pela manhã aqui, porque eu não tenho vindo, porque nós estávamos cobrindo, né, as outras igrejas pela manhã, Caxias, Nova Aurora, e aí pela manhã nós conseguimos vir hoje. Aí estava aqui, né, a nossa irmã Érica, cadê ela? Tá, né, esposa do Vinícius, cadê a Vinícius? Está ali também? Pai e mãe da Malu, né, da Manu. E trazendo a mensagem, é importante, porque ela falava assim, não, gente, como é bom, eu estava lendo aqui, estudando, como Deus me abriu os olhos, como é que eu não vi isso antes? Então, toda vez que você lê a palavra, estuda a palavra, Deus fala algo com o teu coração. Quem entendeu bem aqui? Então, quando foi falado ali, no louvor, né, profetiza com autoridade, é importante ter conhecimento para ter autoridade naquilo que fala. E até também para a gente não falar aquilo que Deus não mandou falar. Para a gente não cair em contradição e falar, poxa, mas Deus não mandou falar? E aí você, não mandei nada falar isso, você falou porque quis. E aí a gente acaba ficando com cara de tacho. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então eu não posso me agarrar numa promessa que não está na palavra. Por isso que eu preciso conhecer o que? A palavra. Porque Deus tem compromisso com quem? Com a palavra dele. Fala comigo assim, Deus tem compromisso comigo se eu estiver na palavra. Entendeu? Por isso que Jesus diz assim, ó, se vós estiverem em mim, as minhas palavras em vós pedirei o que quiserdes e vos será feito. Às vezes nós não estamos em Cristo, nem a palavra dele na gente, a gente quer que ele faça alguma coisa. Arrego. É ou não é? Não dá certo. Amém? Aqui nessa mensagem, né, uma mensagem muito contada durante muito tempo, e os fariseus, na realidade, eles estavam trazendo uma mulher para tentar o Senhor. Tentar de que maneira? Jesus pregava o amor, a misericórdia, a compaixão, perdão. Estava ali uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério, estava adulterando naquele momento. E pela lei de Moisés, ela deveria ser o quê? Apedrejada ela e quem foi pego. Então, o que acontece? Eles trouxeram ali. Se Jesus falasse assim, olha,
O que está na lei? Não está escrito isso, então faz. Aí ele ia cair em contradição, não estava pregando amor, o perdão. E se ele fala, não, não faz não, porque vocês têm que olhar com amor, com perdão, com compaixão. O que acontecia lá? Não está cumprindo a lei de Moisés. Quem entendeu bem aqui? E ele mesmo disse que ele não veio não cumprir, ele muito pelo contrário, ele veio fazer o quê? Cumprir toda a lei. Olha só como é que o capeta é. Né? Fala que o irmão que está da vez, o diabo te coloca na sinuca de bico. Né? Mas aí o Espírito Santo te dá sabedoria para você sair. Quem quer a sabedoria do Senhor do alto hoje aqui? Né? E aí, olha só que coisa maravilhosa. O Senhor vai e fala o seguinte, olha, conhecendo o coração de todo mundo, né? Já todo mundo ali em volta, todo mundo pecador, é ou não é verdade? Quem é pecador aí? Levanta a mão, todo mundo, né? Então tá tranquilo. Né? Aí, o que Jesus fala? Aquele que não tiver pecado, que não tiver cometido nenhum pecado, seja o primeiro a tirar o quê? A pedra. Alguém atirou? Não. Por quê? Porque eles sabiam que existe também uma outra lei do retorno. Então, quando tem consciência, as coisas dão uma puxada né, contra a gente. E aí o Senhor Jesus vai e fala, né, com ela, a mulher. Cadê os teus acusadores? Ninguém? Então, nem eu também te condeno. É interessante que, se na lei de Moisés estava escrito que ela deveria ser apedrejada, então quer dizer que Deus quer o apedrejamento das pessoas que cometem pecado? Não. A lei nunca foi para poder punir. A lei foi para desestimular a pessoa de fazer o quê? O errado, pela dureza do coração das pessoas. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? A lei nunca foi para punir. Não, não, a lei é o seguinte, ó, se fizer isso, vai acontecer isso, vai ser ruim, porque você vai estar ferindo alguém, você vai estar acabando com a família. Quem entendeu bem aqui? Você está indo contra a fidelidade, porque eu digo para não adulterar, porque eu sou fiel. Eu digo para não roubar, porque eu sou um Deus honesto. Quem entendeu bem aqui? Amém? Glória a Deus. Estou sendo claro aqui? Né? Então eu digo para não matar, porque eu sou o quê? Eu sou a vida. Né? Então, mas quem faz isso vai colher uma justa retribuição. Ou seja, aquilo que a gente planta, a gente o quê? Colhe. Então, nunca, porque Deus sempre foi amor, Ele é e sempre será. O Senhor Jesus é a representação exata de Deus aqui na terra. Então, a lei nunca foi para punir. A lei sempre foi para o quê? Desestimular o faltoso. O apóstolo Paulo fala assim, olha, contra o amor não há lei. Ou seja, quem ama de verdade está acima de quê? Da lei. Porque se você ama, você não maltrata o próximo, você vai querer o bem do teu próximo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Né? É o que diz ali, né? O fruto do Espírito, ele, né, com clareza ele fala, né, o amor, a paz, a alegria, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a fé, né? Tudo isso está acima da lei. Então, quando nós andamos pelo Espírito, a lei não nos apanha, porque a lei é para o faltoso, a lei não é para quem cumpre a lei. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, a vontade de Deus era que aquela mulher fosse apedrejada? Sim ou não? Não, vou dar uma cola aqui. Sim ou não? Não. Né? A vontade de Deus é que aquela mulher se arrependesse e seguisse. Agora, não peca mais, porque se você pecar de novo, eu posso não estar aqui aí. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, ó, se ainda não for pego, para agora. Eu não estou falando só no adultério, não, gente. Eu estou falando em todas as áreas da vida. Que aquele que tropeça no tio da lei, tropeça nela toda, ou seja, é avarento, às vezes é uma série de coisas. Então, quando o Senhor, ele instituiu a lei, foi para isso. Mas quando Jesus veio, ele trouxe uma interpretação do coração de Deus sobre a lei. Toda a lei se cumpre no amor. Amém? Glória a Deus. Até aqui todo mundo entendeu? Agora, se quem já ouviu falar assim, quando você vai chamar a atenção de alguém, as pessoas falam assim, olha, gente, quem não tem pecado, mas essa palavra não foi falada para se auto-justificar, não, gente. Por que a gente não usa isso para os outros? Só usa quando é para si. Não vale. Estou sendo claro aqui? Amém? Essa é essa frase que a maioria das pessoas diz, está me acusando, mas quem não tem pecado? Não, gente, não é para se auto-justificar, não.
se usa pelo egoísmo. Se usa na realidade, não na verdade, porque na realidade a gente é faltoso e quer de alguma forma justificar a nossa falta. Não é isso que a Bíblia manda fazer. A Bíblia, aí fulano também todo sujo querendo falar mal de mim. Não, quem tem que justificar você são suas atitudes de Deus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Deixa de ser bobo, para com isso, não vai resolver nada. E todo mundo que tenta se justificar com Deus se dá mal. Porque não tem justificativa para nenhum tipo de pecado. A única forma de justificar o teu pecado é o sangue de Jesus lá na cruz. É arrependimento e perdão. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Seja qual for, não importa. Do maior ao menor. A única forma de justificar o pecado do ser humano é através da cruz de Cristo. É o arrependimento. É reconhecer que faltou, pedir perdão e aguardar a graça de Deus. Amém? Glória a Deus, independente do que seja. Então, toda vez que você tentar se justificar, mas eu fiz isso por causa daquilo, já está sendo condenado 2 vezes. Uma pela falta que teve e a outra por tentar se justificar com Deus, que é justo e perfeito. Amém? Glória a Deus. Até aqui tudo bem, gente? Então, aí o Senhor Jesus fala assim, aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E eles saíram, que saíram espertos, eles conheciam a lei do retorno, a consciência lhes acusou, eu não vou fazer nada, porque senão a pedra vai e volta. Quem entendeu bem aqui? Amém? Aqui eu quero falar um pouquinho hoje com vocês. Tá? Mais na frente, o Senhor Jesus ele fala assim, com a medida que vocês medirem, vos medirão a vós. Com a medida que vocês julgarem, vocês serão o quê? Julgados. E o homem será julgado por toda palavra frívola, à toa, que falar. Sabe aquela conversa fora, fiada? Quem já viu aquela conversa fiada? Fiada e afiada. Quem já viu? Não é verdade? Né? A gente é julgado por isso. E aí tem pessoas que estão recebendo pancada, chicotada na vida, em alguma área, e nem percebe. Porque, na verdade, está julgando a vida do próximo. Está sendo cruel com a vida do próximo. Está falando mal do próximo, sem pensar o seguinte, eu estou falando dele, e o Senhor Jesus falou que eu estou trazendo condenação para a minha vida. Porque se Tiago fala assim, porque aquele que não é faltoso numa coisa é em outra. Estou sendo claro aqui, gente? E aí você fica, mas meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu oro e as coisas aqui não funcionam. Não, não é questão de oração, agora é questão de posicionamento. É questão de acerto, de conserto. Amém? Deus quer que você tenha uma vida abundante, mas essa vida abundante não pode chegar se você não tirar todos esses carrapichos da tua vida. E falar mal dos outros, às vezes, é um hábito que as pessoas pegam. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? E aí vai falando, aí vai julgando, fulano errou, fulano não soube educar teu filho direito. Fulano... não é verdade, já vi muita gente falar isso, e depois aí o filho vira uma peste pior do que o outro. Eu estou falando isso que o filho da gente não é bom, não é verdade, mas o dos outros que é ruim, é ou não é? E aí você vai e fala, daqui a pouco o teu filho cai em problema. Fala da mulher do outro, fala do marido do outro, às vezes fala da atitude do outro. Cada um de nós, Deus deu a sua vida para você o quê? Cuidar, fala assim, ó, cada um tem sua vida para cuidar. Para de cuidar da vida do outro que está. Amém? É ou não é verdade? Será que tem pouco problema na tua vida para ficar olhando a vida do outro? Deve ser, não é possível, porque passa o dia todo falando da vida dos outros, é a própria. Então o Senhor Jesus, ele fala com clareza, ele fala, olha, com a medida que vocês medem. Então, aí mais na frente ele fala assim, deixa eu pegar aqui onde é que está escrito isso, olha essa coisa maravilhosa. Se puder colocar aí, Mateus, coloca aí para a gente aí, Mateus aqui. Ele fala assim, olha, Mateus 7:1 diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 2. Porque com o juízo com que julgados, sereis o quê? Julgados. E com a medida que tiveres medidos, vos tornarão a medir. Vamos ver o outro versículo, que eu nem coloquei aqui, mas quero ver ali. O outro, vai lá. E por que reparas tu o quê?
no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Quem já viu isso aqui? Fala com o irmão. O que houve com o pastor? Está me chamando a atenção hoje? Eu quero abençoar a tua vida. E às vezes tem coisa na tua vida que não anda, ou está com problema, ou está com dificuldade, porque na realidade você não parou para pensar que você está julgando o outro, metendo mal no outro. E detalhe, eu não estou dizendo coisas tão graves, não. Coisas bobas, como o Senhor Jesus fala, coisas o quê? Bobas. Olha só o que Jesus fala aqui, ó. Ah, mas é bobeira, pastor, é bobeira? Você vai ver, olha só. O que Jesus aqui, ó. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, ou seja, frívola, à toa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás o quê? Justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, às vezes, você está passando por determinado problema e não sabe por quê, porque lá atrás alguma coisa você falou, condenou, julgou, e aí Deus acaba... Estou sendo claro aqui, gente? Permitindo com que venha para a tua vida. Não é que Deus vai ficar vigiando a tua vida, não. Já tem muita gente para vigiar a tua vida. Tem uns capetas, tem as pessoas para vigiar, não é verdade? Né? Mas existe uma lei da semeadura. E o Senhor Jesus já deixou ali com clareza. Eu preciso ter uma atitude errada, ruim, assim, de uma ação? Não, só palavra. E às vezes você julga o comportamento de alguém, e aí você fala com alguém. Eu quero que você entenda muito bem isso. De maneira gratuita, você vai difamar e vai espalhar o problema daquela pessoa. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Isso traz juízo sobre a sua vida. Por que você gostaria que fizesse contigo assim? Hã? Gostaria? Não. Gostaria ou não? Que ficasse pelos cantinhos comentando o teu problema? Não. O que Jesus diz lá em Mateus 7,12? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje, o que a gente precisa. Né? O pessoal está bem rápido, ligeiro lá hoje, vamos lá. Mateus 7,12. Olha só o que diz ali. Tudo. Ih, deram mole agora. Foi só elogiar, misericórdia. Diz assim, olha só. Tudo aquilo. Hein? Colocaram aí? Não, deixa eu pegar aqui então. 7,12. Mateus 7,12. O que diz aí? Nada? Vai vir, gente. Vamos lá. Deixa. Olha lá. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se eu não gosto que ninguém fale mal de mim, eu não vou fazer o quê? Se quando eu estou no sufoco, na dificuldade, eu quero que as pessoas tenham compreensão comigo, o que eu tenho que fazer? Se eu preciso de alguém que me abrace quando eu estou no sufoco, o que eu tenho que fazer? Não é julgar. Porque Jesus fala que quem julga é o quê? Julgado. Então, pastor, então tem que ver uma pessoa no erro, tem que ficar quieto? Não. Existe uma diferença muito grande. O que Jesus falou? Vai e não o quê? Ele não disse que ela não tinha errado. Mas qual é a atitude que eu tenho que fazer com o irmão faltoso, ainda comigo ou com qualquer outra pessoa? Se eu tiver que falar alguma coisa, eu tenho que falar no intuito de ajudar, de socorrer, de edificar, não de expor e simplesmente jogar a conversa o quê? Fora. Gratuita, porque vai ser julgado por isso. Então, eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente que tem problema porque não consegue enxergar isso. E às vezes está apanhando, mas eu não adultero, não mato, não roubo. Não, mas fala besteira. Fala comigo assim, eu posso falar muito, mas não posso falar demais. Tem uma diferença aí. Quem entendeu bem aqui? Você fala muito que é certo, beleza. Agora falar demais, aí tu vai arrumar problema. Concorda comigo? Amém? Então, quando eu entendo a palavra de Deus, que pelas minhas palavras eu sou julgado, isso é perigoso, gente. Quando você fala, você está trazendo condenação para quem? De vez em quando a gente está no trânsito, aí passa aquele rapaz de moto pela tua direita, bate no teu retrovisor. O que você faz? Aleluia, vai. Fala, aleluia. Primeira coisa que primeira coisa que você fala, meu Deus, que infeliz, me deu um susto, quase me matou. Mas aí depois que você tem que fazer rapidamente, você tem que voltar atrás do Senhor. Tem misericórdia. É ou não é?
Amém? É ou não é? Você tem que segurar a onda, não é? Porque no ímpeto você pode até, né, dar um mole, mas o problema é você persistir. Tá? Ninguém aqui é tão... Eu não sei, de repente tem gente mais espiritual do que eu, né? Que não vai ficar com raiva no momento, né? O cara passou, ele vai falar aleluia. igual, igual, igual o Anderson ali. Eu não cheguei nesse nível não, mas eu quero chegar um dia. Mas, deu para dizer, mas você tem que fazer o quê? Tem que procurar o quê? Naquele momento, fazer uma reconsideração do teu sentimento. Falar, meu Deus, eu não sei nem qual é a vida dessa pessoa, se está com problema, se não está. Na verdade, deixa ele tocar o barco dele, vou tocar o meu aqui. Amém? O arranhão foi leve. Quem está entendendo bem aqui? Para poder você seguir e ser abençoado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que nós falamos, como nós falamos e o sentimento que nós temos a respeito de alguém. Que isso vem para a nossa vida. E aí, como eu já disse aqui, vou repetir, muita coisa às vezes não acontece de bom na vida de uma pessoa, porque ela gostaria, mas algumas coisas ficam sendo retidas. Isso é ruim. Olha só o que o Senhor Jesus fala, presta bem atenção, quando alguém tiver com problema, a primeira coisa que você tem que olhar é com olhos de o quê? Misericórdia. E se você olha com olho de misericórdia, você está olhando com o olho de Deus. O que você vai fazer? Poxa, eu vou chamar para conversar, fulano, né? Ou se ouvir alguém falando, o que você vai fazer? Vai participar da roda do escarnecedor? Vai fazer o quê? Gente, vamos orar, vamos tentar ajudar. Estou sendo claro aqui, gente? Já se destacou, Deus já olhou e falou, opa, gostei. Quem entendeu bem aqui? A oração que ele estava pedindo, já vou liberar mais um pouquinho. Quem quer que Deus libere a sua oração aí, amém? Gostei aí, valeu, hein? Né? Estou gostando de ver. É assim que funciona. Aí, o que Jesus fala? Chama, se tiver condição, se não tiver, leva para quem pode, no cantinho, você e a pessoa. Já falei isso aqui antes. Fulano, está acontecendo isso que eu estou sabendo. Você quer se acertar? Está precisando de ajuda? Quem entendeu bem aqui? Amém? Mas chama o quê? Na frente de todo mundo? Hã? Porque alguém gostaria de ser chamado na frente de todo mundo? Não, então o que diz a Mateus 7,12? Só faço com as pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse o quê? Comigo. Ninguém gosta de ser envergonhado. Minha avó falava, quem não tem vergonha, não envergonha ninguém. Amém? E ela não sabia ler nem escrever, hein? Imagina bem. Quem sabe ler e escrever aí? Então já está na frente. É ou não é? Não tem desculpa. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus, ele fala assim, lá nas bem-aventuranças, bem-aventurado que os misericordiosos. Por quê? Olha o bate-volta. Se eu tenho misericórdia de alguém, é porque eu quero receber o quê? Misericórdia. E quem aqui nunca precisou de misericórdia de Deus? Quem precisa de misericórdia de Deus? Então tenha misericórdia. Está ali a receita de bolo certinha. Quem entendeu bem aqui, né? Está ali, ó. Ele fala, bem-aventurado misericórdia, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Tá? Isso é importante a gente entender isso. Então, se eu sei que com a medida que eu julgo, eu sou julgado, eu vou julgar com longanimidade. Porque quando eu tenho misericórdia de alguém, na realidade eu estou tendo misericórdia de quem? De mim. Fala aqui, irmãos, vamos ser inteligentes. Vamos vencer o ímpeto de querer falar mal, de querer julgar, de querer tacar pedra. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Glória a Deus. Quero que você saia daqui livre, leve e solto para ser abençoado. Mas é preciso largar isso aí para trás. Glória a Deus, com uma atitude diferente aqui agora. Agora, se quiser argumentar contra a palavra de Deus, aí é contigo. Né? Mas é importante a gente seguir, porque se seguir vai ser abençoado. Então, olha só, quando eu tenho compaixão de alguém, eu estou tendo compaixão de quem? De mim mesmo. É na verdade, porque poxa, quando eu julgo alguém com amor e carinho, eu estou fazendo o quê? Querendo que... É a mesma coisa. Por exemplo, olha o que a Bíblia diz, que nós devemos perdoar para que nós sejamos o quê? Perdoados. Não é isso que a gente ora, Pai Nosso? Voltando aqui, todo mundo já sabe, então fica fácil. O que a gente ora? Pai, perdoa os nossos pecados. É ou não é verdade? As nossas ofensas. Assim como o quê?
Isso não é só um clichê, não, gente. É real. Então ele diz, porque, aí olha o que Jesus fala, porque se vocês, quero ler aqui que é importante, né, gente? Vamos lá. Né? E aí Mateus também, lá na oração, tá? Vamos lá, que vai ficar legal. Né? Diz aqui, ó. 6,14 diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas... Gente, isso é perigoso. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. A gente só vai para o céu porque Jesus perdoou o nosso pecado. Então, no momento que você não perdoa alguém, você perde o perdão de Deus, você está fora da graça. E aí não adianta ficar 30 anos na igreja, tá? Aposentar na igreja, né? Tá? Não adianta, não vai resolver nada. Chegar naquele dia, vai lá, olha aí. Não perdoou, não? Mas o que está escrito ali, meu filho, minha filha? Não está escrito, se você não perdoar, não vai alcançar perdão. Então por que tu não perdoa? Ah, porque é muito difícil. Eu falei, se fosse eu ia falar assim, é difícil e foi fácil perdoar teus pecados? Ou será que você também não pecou? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então, quando eu perdoo, eu na realidade estou buscando o quê? O perdão para a minha vida. Fala comigo assim, vamos raciocinar, que não dói. Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Ah, pastor, mas o que me fizeram foi muito grave. E o que eu fiz com relação a Deus? Foi grave ou não? Ou com relação às pessoas, será que não foi grave? Então eu preciso pedir a Deus capacidade para poder chegar ali, para que essas condenações, esses juízos que vêm sobre a nossa vida fiquem para trás. A não ser que você goste de andar com a bola de ferro no pé. E com a carga no... O que Jesus falou? Né? Que naquele dia a unção vai despedaçar o jugo, sabe? Né? E quebrar, e tirar a carga dos seus ombros. O que significa isso? O jugo é o seguinte, o boi, ele para poder carregar peso na terra, ele tinha um negócio de madeira bem aqui, sabe? E uma carga no ombro para poder puxar. Esse jugo, às vezes, a gente coloca no nosso corpo só por aquilo que a gente fala, trazendo juízo pela nossa vida. E quando eu perdoo, o que acontece? O Senhor me perdoa, despedaça o jugo e tira a carga do nosso ombro. Quem quer andar leve aí para prosperar em nome de Jesus? Não há negociação aqui, gente. Eu não vou dizer para vocês assim, gente, pode só orar e dar o dízimo e oferta, vai prosperar. Deus nem aceita a tua oferta se você tiver com problema com o irmão. Vai prosperar nada. Estou sendo claro aqui, gente? Ele nem aceita. Jesus falou que nem aceita. Ó, se vir apresentar uma oferta aqui, alguém tiver alguma coisa contra você, vai lá, resolve teu problema. Para que você seja aceito. Porque a oferta tem que ser sem defeito, com coração puro. Amém? Glória a Deus. Estou sendo claro aqui. Pergunta, irmão, se está pesada a mensagem? Mas mais pesada é ficar com a carga no ombro. É ou não é? Amém? Glória a Deus, mas pesado é ficar com a carga no ombro. E o Senhor quer abençoar a tua vida, Ele quer prosperar a tua vida. Ele quer que em Cristo Jesus você seja mais que vencedor, mas tem uma regra, tem um processo. Amém? Se eu não for lá apertar o interruptor, a luz vai acender? Não. E o que é apertar? É ser misericordioso, é perdoar, é não falar besteira, não julgar o irmão temerariamente. Quem entendeu bem aqui? Está ali, ó, aí, ó, eu já estou mais livre, não é verdade? Aí você vai chegar diante do pai e fala, pai, ó, fui misericordioso, pode falar, não tem problema não. Ele não liga não, quem entende bem que ele sabe que a gente é ruim mesmo. E a gente fica cobrando mesmo, né? Ó, perdoei, é igual filho, ó, tirei a nota boa, e o presente que você me diz que quer me dar. Não é assim? Chega lá e já fala, ó, perdoei, ó, Senhor, ó, além de perdoar, fui misericordioso, estou contribuindo, dá para o Senhor quebrar meu galho? Deus vai te abençoar, porque Deus, se a tua vida está boa, Ele quer que melhore ainda mais. Deu para entender bem? Sabe, essa semana eu vi uma pessoa falando assim, que Deus é um Deus da dobra. O que é dobra? Está bem. Quando você pensa que não cumpriu o propósito, meu Deus, Ele dobra a bênção na tua vida. É importante. E aí, esse julgamento não é só para quem erra, não. Que às vezes alguém está no sufoco, está com dificuldade financeira ou de emprego. Aí a gente já passou por aquilo, mas agora está bem, graças a Deus. Aí vira assim, eu não sei como é que fulano fica nesse sufoco.
Se Deus tirar o tapete do teu pé, meu filho, tu vai ficar pior. Não tem ninguém com garantia em lugar nenhum. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Até quem acha que é estabilizado, estou no serviço público estabilizado, pode ser mandado embora e demitido. Até quem é empresário, estou com a conta bancária gorda, alguma coisa acontece, quebra. Estou sendo claro aqui, gente? Não é só naquilo que a pessoa erra, não. Às vezes não tem misericórdia quando a pessoa está no sufoco, está na dificuldade. Quem lembra da história de Jó aqui? Não vai demorar, não. A Bíblia diz que Jó tinha uma cartada lá que estava muito além da concepção humana na Terra. Era uma coisa bem espiritual, né? A gente fala isso outro dia. Bem lá em cima, tá? E aí, Jó começou a ser afligido. Os amigos de Jó, com amor, carinho, ficaram ali um tempão com ele, sem falar nada. Mas depois de um tempo, começa a pensar o seguinte: meu irmão, para estar sofrendo tanto, fez alguma coisa. Passa ou não passa na cabeça do ser humano? Passa ou não passa, gente? Eles eram seres humanos, mas isso é para não passar. É para não passar. E começaram a falar: Jó, não é possível, tu fez alguma lambança, alguma coisa tu fez contra Deus. Para tu ser afligido desse jeito, meu irmão, não é possível, meu irmão. Tu estava bem. Alguma lambança tu fez, algum problema tu fez. E Jó não tinha falado: não fiz nada. Fala, rapaz. Quem já viu isso? Você é culpado? Sim. Jó, mas eu não fiz nada. Aí Jó estava apanhando pelas circunstâncias, não apanhando da língua dos amigos. Olha só que crueldade. Então, quando a pessoa está no sufoco, gente, tem gente que fala assim: não tira não, porque só Deus sabe o que fez. Estende a mão não para tu ver só. Porque a Bíblia fala: ajudou, espalhou, emprestou ao pobre necessitado, a sua justiça permanece para sempre. Isso é verdade. Quem dá aos pobres empresta para Deus, já está na Bíblia, tá? Estou sendo claro aqui, gente? Tá no seu, abre porta para quem precisa. Se Deus está te abençoando hoje, glorifica o nome do Senhor, mas com o quê? Com temor. Amém? Estão entendendo aqui? Não é só falar mal de quem errou, não. É de repente a pessoa está ali no sufoco, você acha que você está bem hoje, porque é melhor. Sabe o que Deus fala para Jeremias? Jeremias fala para esse povo o seguinte: que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na força, nem o rico na sua riqueza. Aquele que tem que se gloriar, glorie-se em mim, que faço justiça na terra. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fala que o irmão está: seja humilde e tenha temor quando pensar algo a respeito do teu próximo. É perigoso mesmo. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Pastor, mas isso é só para crente? Não, é para todo mundo, tá? Para todo mundo. E se não cumprir propósito... Deixa eu falar com você, que já falei outras vezes, mas vou repetir aqui. Então, eu não poderia trazer alguma coisa da minha vida, mas vou trazer da minha vovó. Ela era esposa de ex-combatente, né? E aí o que aconteceu? Ele faleceu e ela foi lá dar entrada na pensão. E aí, quando deu a entrada na pensão, tinha um desencontro do nome dele com o nome que tinham escrito no livro do navio, porque era assim, tinha o navio tinha um registro com o nome de quem tinha embarcado para ir para a guerra. Quem entendeu bem aqui? Aí, nisso, ela teve que entrar na justiça, uma dor de cabeça, ficou mais de 2 anos assim, e ela tentando, e tinha uma vida tranquila, e de repente a vida começou a ficar ruim, e todo mundo teve que parar para ajudar, claro, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Ela tinha uma questão no coração dela com uma pessoa que tinha feito mal para ela, e ela tinha muita raiva dessa pessoa. Mas um dia ela orando, né, e estava indo na igreja, está crente, ela orando, quem não era eu. Ela orando, e ela falou assim: Senhor, eu perdoo o fulano. Perdoo de coração. Ela louvando a Deus, deu algum louvor que ela estava cantando sobre perdão. Aí ela, eu perdoo o fulano, eu perdoo. Se ele aparecer aqui, eu dou um abraço nele. Aquilo chegou ao coração de Deus. No outro dia, ela já estava quase 3 anos com problema na justiça, chegou a cartinha no correio para ela lá receber todo o atrasado dela e começar a receber a pensão dela. Então tem coisa que não age na nossa vida por causa da nossa culpa. Quem está entendendo aqui? Amém? É importante pedir a Deus: Senhor, o que está me atrasando? O que eu julguei? O que eu fiz, né, contra alguém?
para que Deus possa limpar o teu coração e zerar a tua conta no céu e trazer bênção sobre a tua vida. Amém, irmão? Fui claro aqui nessa mensagem? Bem claro? Não importa, gente, porque toda palavra ociosa, frívola, isso é sério. A palavra à toa, mas é sério. Isso volta para a gente mas com a velocidade, e às vezes você nem sabe o que está passando aquele sufoco, mas é porque justamente não teve misericórdia, não conseguiu perdoar ou julgou errado a vida de alguém. Quando encerrou o sofrimento de Jó, Deus vira para os amigos de Jó e fala assim: olha, vocês aí falaram um monte de lambança, quem entendeu bem aqui? Eu vou quebrar o galho de vocês. Vá lá para o meu servo Jó. Pede a ele para orar por vocês, porque eu vou ouvir ele, não vou ouvir vocês. O linguarudo, presta bem atenção, Deus não ouve. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? A não ser que ele se corrija. Amém? O linguarudo Deus o quê? Deus não ouve. Então é importante a gente vigiar. Na gratidão, na honra. Amém? Ah, pastor, então eu quero fazer vamos colocar que hoje tenha sido uma aula prática para você aqui. O Espírito Santo vai orar aqui, né? Você vai navegar hoje no oceano do Espírito, amém? E Deus vai trazer na sua memória aquilo que você falou, pensou de alguém. E você vai vir no altar e falar assim: me perdoa por eu ter julgado mal essa pessoa, ou mesmo que ela tenha cometido algo errado, me perdoa. Porque teve é tão grave isso, gente, é tão grave, que, se eu não me engano, é Provérbio 24:17, coloca aí para a gente aí, eu acho que é, se eu não me engano, que diz assim, cadê? Conseguiu ir? Dessa vez vai. Deixa eu ver aqui. Mas tudo bem, eu vou tentar aqui. É isso mesmo, 17. Diz assim, ó: quando cair o teu inimigo, não te alegre nem se regozije o teu coração quando ele o quê? Tropeçar. Nem no teu coração fique alegre com a queda de ninguém, porque Deus desaprova isso. Pastor, é difícil assim? Não. É fácil, a cola está ali. Agora, se com a cola você errar, aí arrego, não posso fazer nada com você. Tem cola ali. Estou sendo claro assim, gente? Para tirar 10 é só copiar, né? Como é que é? Copia aí. Fala comigo assim: eu vou copiar da Bíblia, do coração de Deus, e colar no meu coração. Como Davi falou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Então, nem pensar. Então, se você julgou mal, pensou mal, ou até não foi misericordioso, vai vir no altar e vai falar: Senhor, eu tenho tantas questões para resolver na minha vida e aí não consegui. Eu peço perdão a ti. Deus vai te ajudar você a trazer a memória, e você vai pedir perdão, e Deus vai te abençoar, e você vai, essa semana ainda vai receber boas notícias. Quem querer isso aí? Amém? Que é rápido, tá? A bênção, quando a gente recebe de um coração realmente a palavra e se corrige, é rápida a bênção quando vem. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? E se tiver oportunidade, né, de pedir perdão à própria pessoa, faça também. Isso aí vai ajudar você na humildade. Amém? É porque tem gente que fala mal de todo mundo, de tudo, até do pastor. Fala ou não fala? Fala, mas não vem sempre me pedir perdão, não, nem a pastora também não, tá? Porque a gente quer sair daqui, quero ver se dá tempo de ir no shopping, senão vocês vão fazer uma fila ali. Pastor, não é para aquela ladainha, não. Nós já perdoamos. Amém? Já está perdoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É, porque tem gente que desavisadamente fala, pensa, mas tudo bem, deixa eu falar, não tem problema não. O importante é você se consertar com Deus. Mas se tem oportunidade, foi pai, mãe, irmão, da igreja, do colega, não importa, não custa nada chegar falando: não agi certo contigo. Isso vai desenvolver humildade, isso é de uma grandeza tremenda. Estou sendo claro aqui em nome de Jesus, amado? Amém? E olha, Deus vai te abençoar ainda essa semana. Aquilo que você espera, Deus traz para a tua vida. É só se livrar desse problema. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero chamar vocês para orar aqui à frente, tá? Sai do seu lugar, né, enquanto o pessoal vai, e vem aqui, já coloca aqui e fala: Senhor, olha, me ajuda aí, me ajuda a lembrar, me ajuda porque eu preciso, sabe, resolver minha vida, e a semana Deus vai atender a tua oração.
Amém? Deus vai trazer bênção para a tua vida sem medida. Pode subir no altar, vem, gente. O altar é para isso, é para a gente apresentar a Deus o nosso coração. Hoje nós vamos estar orando aqui, vou clamar ao Senhor, tá? Essa mensagem o Senhor me deu de madrugada, né? A gente estava lá com a pastora e eu sei que Deus vai te abençoar na tua vida, amém? Falei besteira, falei, irmão, pronto, falei. É assim que a gente faz às vezes, não é verdade? Não era para falar, mas falei. Volta atrás. O bom do Senhor é isso, né? Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Pronto, resolveu a tua vida. Que você não pode sair da igreja aqui hoje ainda com dúvida, pesado no teu coração. Amém? Seja lá o que for que você precisa, entenda que está vinculado diretamente ao teu coração. E aí Deus vai abençoar a tua vida. Seja mas minha avó é uma questão financeira. Não pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de resolver uma vida profissional, ou do teu chamado, não importa. Deus, Ele quer abençoar a tua vida. Porque a palavra de Deus, ela não é invalidada. Jesus fala assim, eu vim para que venham vida e tenham em abundância. Por isso que Ele fala assim, guarda o que tem para que ninguém o quê? Te tome. Porque o que você tem, já está na mão dele para liberar para você. Mas só vai liberar se você estiver em conformidade. Senão a coisa não funciona. Amém, amados? Então essa semana eu quero ver muita gente abençoada aqui. Glória a Deus, aquilo que você está pedindo um tempão, Deus vai liberar. Amém? Em nome de Jesus. Então fecha os teus olhos, começa a conversar com Ele. Primeiro passo aí, Senhor, me traz a memória. E se Deus já está trazendo para você, é porque você não precisa perguntar mais. Não se faça de bobo, é ou não é? Se Deus já está trazendo, já fala, Senhor, me perdoa, me ajuda, estou me corrigindo e eu vou resolver minha vida contigo. Já peço perdão agora. Porque se render isso, Senhor, eu me rendo aos teus pés da tua palavra. Eu sei que o Senhor vai me abençoar. Em nome de Jesus, amém?